Chegou a hora da gente falar sobre política. É preciso. Vamos falar sobre política. Salve, tudo bom? Sou Edmar Alcântara, este é o canal Entrestante. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vindos a esse canal. Bom, a gente vai falar sobre política, não tem como não falar sobre política, até porque esse canal é um canal que pretende se falar sobre ciências sociais e biblioteconomia, e a política faz sim parte, a ciência política faz parte das ciências sociais. Bom, então o que eu quero falar sobre política? Eu quero trazer informações sobre a política para a gente não achar de todo que a política é uma coisa que não presta e blá 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 blá, que a gente ficou ouvindo aí, porque a política é isso, política é aquilo. Bom, política não tem nada a ver com tudo que acontece no cenário político. Eu acho vai ser meio complicado, é muito complicado para muitas pessoas entenderem e diferenciarem a política das práticas de políticos. Eu vou tentar falar um pouco sobre isso aqui para ver se a gente entende melhor qual é a situação. Bom, então a política não é ruim. Eu começo esse vídeo dizendo que a política não é ruim, pelo contrário. A política é boa, a política é pura. A política é defendida por Aristóteles e tantos outros pensadores que vieram, né, ao longo dos tempos. A política foi tão defendida como feita, né? A política nada mais é, gente, do que defesa de um ponto de vista. Vou tentar traduzir aqui no que a gente vê todos os dias, pelo menos na televisão. Bom, quando tem um parlamentar que trabalha, né, câmaras municipais, assembleias estaduais ou Congresso Nacional, essa pessoa, quando pensa em fazer um projeto, ela escreve esse projeto, submete esse projeto às comissões, que tem que passar, Comissão de Constituição e Justiça, comissão, enfim, passa por várias comissões, principalmente aquelas que o projeto versa, mas Constituição e Justiça tem que passar, é obrigatório. E depois de aprovado, esse projeto é levado para o plenário, onde o autor ou a autora vai defender esse projeto com seus pares. Ali essa pessoa está fazendo, quando ele sobe lá no parlamento, no parlatório, onde se fala na tribuna, parla é falar, né? Parlamento é local de fala. Então, quando eles estão lá na tribuna para falar, para parlar sobre o projeto, essa pessoa está defendendo um ponto de vista dela, está fazendo política, está querendo convencer aos seus pares de que aquele projeto é necessário e para a nação, para o estado, para a cidade, enfim. Aí os seus pares vão entender, na jogatina política, se é viável ou não aquele projeto, e assim se faz os projetos políticos, os projetos de lei das casas legislativas. Então, eu tentei resumir mais ou menos só um fato da política. A política não se resume a apenas isso, ok? Mas só para a gente ilustrar, porque a gente vê muito isso, a gente vê sempre imagens do Congresso, vídeos do Congresso, enfim, notícias do Congresso, e é isso que acontece. Então a política nada mais é do que a arte de falar, de convencimento, a arte de tentar convencer a outros sobre a importância daquilo que você está levando enquanto projeto. Para resumir, ok? Então, em uma frase eu posso dizer que a política é a ciência da organização social, da administração municipal, estadual e de um país, naquilo que é público. E definindo em uma frase, isso é a política. A gente tem que entender que o que é público é de todos e não é de ninguém. Como assim, Ed? O dinheiro público é de quem? É de todo mundo, é do povo, desse ser abstrato que se chama povo. Depois eu faço um vídeo mais pra frente explicando o que é povo na ciência política, ok? O público é de todo mundo, é do povo. E não é de ninguém necessariamente. Você pode dizer, se é de todo mundo, eu faço parte dessa massa. Então eu posso chegar lá nos cofres públicos e pegar o dinheiro? Não. Por quê? Porque o dinheiro é seu. O dinheiro é de todo mundo e não é seu. Então a política entende que a política defende a questão do público. E qual é o problema da politicagem? Qual é o problema do que acontece no nosso Brasil? Os políticos, que são profissionais da política, pessoas que se dedicam inteiramente à política ou que deveriam se dedicar inteiramente à política, eles recebem um salário para isso,
eles usam de vários artifícios para tomar o que é público e colocar no universo do que é privado. O problema não é a política, mas os políticos, o que eles fazem com o que é público. Esse é o problema, e é aí que muita gente confunde política com ato político. A política não dá direito de ninguém mexer a mão naquilo que é público, de ninguém tomar posse daquilo que é público para si, para si. A política não dá arcabouço, não dá base, não dá sustentáculo para pessoas, independente do nome, do sobrenome, da história, tomarem o Estado para si e se apropriar do que é público visando favorecimentos privados. Entende? A política não dá esse direito. Se isso acontece, é uma questão de mau caratismo, má formação, é uma questão de gente safada mesmo, ladrão, enfim, que precisa ser punido ao rigor da lei. Mas não é a política que dá esse direito a essas pessoas. As pessoas tomam o Estado para si por falta de caráter, por falta de complacência, por falta de várias coisas que a gente podia passar aqui a vida toda falando, mas nunca baseado na política, nunca alicerçado pela política para fazer isso. Isso é um bando de sem vergonhas, é diferente. Então, baseado nisso, gente, a gente tem que entender que a política é uma coisa e os atos políticos é outra, completamente diferente. Não dá para confundir ato político com política, certo? A gente precisa fazer essa divisão para não contaminar a política, porque quem acaba sofrendo com isso é a política e a gente precisa da política para tudo na vida. Eu vou ler um pensamento daqui a pouco que fala sobre isso. Aí você vai entender um pouco melhor. Mas a política, ela baliza toda a nossa vida social, tudo aquilo que a gente faz na sociedade tem política envolvida no meio. Então a política é essencial para a nossa vivência. Bom, esse ano a gente tem eleição, né? A gente sabe, a gente está aí já num território belicoso em que as pessoas, infelizmente, as pessoas não estão mais tolerando o diferente. Não só na política, né? Na questão da sexualidade, na questão da religião, na questão de nacionalidade. As pessoas hoje estão muito avessas àquilo que é diferente. Mas é importante convivermos com o que é diferente, até porque, veja bem, nós somos cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. Cada uma dessas 7 bilhões de pessoas tem uma impressão digital diferente. Ninguém tem uma impressão digital igual. Se as pessoas têm impressões digitais diferentes, como não seriam elas diferentes? Então a gente tem que entender que a diferença nos é posta, não fomos nós que criamos a diferença, vivemos numa diferença, vivemos numa diversidade imensa, e é preciso respeitar isso, é preciso respeitar o espaço do outro, da outra, é preciso respeitar a opinião do outro e da outra. E o que está acontecendo hoje nessa seara política, por uma questão de chilique, posso dizer assim, de um candidato que perdeu a eleição de 2014, criou todo esse conflito, toda essa atmosfera belicosa no Brasil, né, de lados, dividiu o Brasil em lados, e isso gerou consequências muito graves, né, na vida familiar, na vida de pessoas deixaram de se falar dentro da família, pessoas não se falam mais em trabalho, amigos de muitos anos não são mais amigos por uma questão de ideologia. Preste atenção. Eu tenho a minha ideologia política que eu entendo ser a certa. Você tem a sua, que você entende ser a certa. Se você quer me convencer de que a sua é certa, faça a política, converse, exponha os seus pontos de vista e tenta me convencer. O jogo político é isso. Agora, você não pode me ofender, você não pode me ridicularizar, você não pode me agredir, porque eu não concordo com o que você pensa enquanto política. Porque eu não concordo com o que você pensa com a sua ideologia política. E, infelizmente, é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão se ofendendo, estão se agredindo, estão deixando de se falar porque não concordam com a ideologia política da outra e parte para agressão verbal e até mesmo a agressão física. Gente, você já escolheu o candidato para esse ano, candidata para esse ano? Escolheu de acordo com as suas convicções? Ok, vote nessa pessoa. Vote nessa pessoa. Agora não queira que o mundo inteiro concorde com você por conta disso. Não queira que o Brasil inteiro concorde com você por conta disso. E não pense que as pessoas são burras, ignorantes, estúpidas, porque não pensam como você. Respeite. As urnas estão aí. Num país democrático, é assim.
Nem todo mundo vai votar na mesma pessoa. E se eu não me engano, a gente tem cerca de 13 candidatos à presidência da República. Imagina, a gente só pode votar em um. A gente só pode votar em uma. Se você decidiu em quem você vai votar, parabéns, ótimo. Tem gente que ainda não decidiu, até porque esse ano tem eleição para eleição majoritária, né? Presidente, governador, 2 senadores, deputado federal, deputado estadual. Se você já conseguiu fechar essa lista, parabéns, está adiantado. Inclusive, eu ainda não consegui fechar. Eu ainda não tenho candidatos para tudo na vida. Tenho candidato para deputado federal, um senador, deputado estadual, estou vendo ainda e tal. Mas não tem todos, o governador também ainda não tem, o presidente também ainda não tem, enfim. Eu não posso simplesmente sair agredindo as pessoas que têm ou as pessoas que vão votar naqueles que eu não vou votar. Não. Infelizmente, a nossa sociedade está muito contaminada por pensamentos que surgiram de políticos e não da política. A política é um campo em que a gente discute ideias e respeita a ideia alheia. Por mais que para você seja espatafúrdio, para você seja ridículo, mas tem que respeitar, certo? É preciso respeitar. Falar sobre política nunca esgota, né? É um assunto que não se esgota e eu quero fazer um vídeo sobre falar sobre nosso sistema político, como funciona o nosso sistema político aqui no Brasil, que é diferente, inclusive, de tantos outros lugares no mundo. Não vai ter poesia, na verdade vai ter um texto, que você pode entender como poesia, mas não é. É um pensamento. E vou ler hoje em lugar da poesia, no lugar da poesia. Aí durante a semana eu solto uma poesia como tem acontecido sempre. O texto diz assim: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Bertolt Brecht. Esse texto é do Bertolt Brecht. Já pegando esse gancho, eu vou indicar um livro. O livro que eu vou indicar hoje é da Miriam Moraes e o título é Política. Como decifrar o que significa política e não ser passado para trás. Um guia politicamente correto para entender o sistema de poder no Brasil, opinar e debater a respeito. É da Miriam Moraes, saiu pela editora Global, melhor, Geração. Eu li aqui atrás. A editora Geração, ele versa sobre ciência política. E é um guia mesmo. Eu li esse livro há 2 anos atrás. Tá cheio de anotações aqui dentro. Interessante para entender como é que funciona a questão da política no Brasil. O que é centro, o que é direita, o que é esquerda. Como é que estão divididos nesse espectro, nesse universo aí. Como estão divididos os partidos políticos aqui no Brasil. É um livro muito interessante, fácil de achar. Comprei numa promoção no Submarino, se não me engano. Ah, o merchan aí. E já li e quero reler mais uma vez. Essa é a indicação de hoje. Bom, esse é o vídeo sobre política. Espero que tenha gostado. Se gostou, curte, divulga, compartilhe. Chama a galera para fazer parte desse canal. E comente, não deixe de comentar. Fique à vontade e faça desse canal o seu lugar de fala. Eu sou Edmar Alcântara. Caminhando junto que a gente chega lá. E até o próximo vídeo. Assim espero. Um abraço.